Resumindo um pouco o que é homeopatia, seria o tratamento por meio de um medicamento que, em sua experimentação num grupo de homens sãos, conseguiu produzir uma série de sintomas com diversas características, com modo de ser de cada um, sentir, reagir, sofrer, de desejos alimentares, aversões, transpiração, suor, sono, sonhos, medos, ansiedades, angústias, sofrimentos e o jeito dele reagir a diversas situações. Quer dizer, um medicamento que vai provocar essa série de sintomas tem que ser semelhante ao modo de ser desse paciente que vai tratar, do jeito dele de ser, de sentir, de sofrer, de reagir, né? Das suas características individuais em relação a clima, a transpiração, a sono, a alimentação, como que ele reage a diferentes situações da vida, as questões que ele é mais sensível. Então você tem que comparar um com o outro. Quando um é muito semelhante ao outro, esse medicamento que é capaz de provocar esse mesmo quadro na experimentação é que vai ser dado para esse paciente que tem todas essas mesmas características e estimular a reação dele em relação a isso e ele começar um processo de cura, um caminho de cura, que seguiria as leis de cura, ou seja, ele melhorar de dentro para fora, de cima para baixo e na ordem inversa ao sequência das doenças que ele foi tendo na vida, que geralmente começam do mais exterior e vão entrando por o organismo, para o interior, para os órgãos mais importantes. Ele faz esse percurso ao inverso, ele melhora do que ele teve mais recente, que é uma doença mais grave, mais interna, até voltando. Claro que essas doenças podem entrar e de repente dar um salto para fora de novo a um nível mais grave, né? Que nem a pessoa, por exemplo, teve uma dermatite, depois teve coriza, bronquite, asma, um problema renal, e de repente volta com um tumor a nível de pele. Então ela vai melhorar primeiro desse tumor, para depois voltar para o rim, para depois começar isso para facilitar até chegar a dermatite de novo. Bom, para entender o que pode ser a resposta, explicar o seguinte. Muitos pacientes vêm com uma queixa de uma doença crônica. Então, por exemplo, alguém que vem com um problema de artrite, de uma doença reumática, autoimune, então às vezes tem assim 5 anos ou 10 anos de evolução. Então, algo que tenha 10 anos de evolução, se você acertar muito bem o medicamento, né, tá com o medicamento certinho, até numa, vamos dizer, numa potência boa para aquela pessoa, ele vai demorar em torno de 1 ano, porque é uma coisa de 10 anos. Então, é mais ou menos 1/10 daquilo, do tempo que ele andou construindo aquilo, é que vai conseguir melhorar. Isso então, vamos dizer, em termos do tempo para a pessoa conseguir melhorar daquilo que é o objetivo dela ali, né? Para o homeopata não é tanto esse o objetivo, né? É a gente perceber que ela está no caminho, no processo de cura e está melhorando, isso aqui é o mais importante. Então, de vez em quando é bom você retornar para você saber, porque ela pode começar a melhorar e em determinado tempo que vai variar de um para outro, pode às vezes 2, 3, 4, 6 meses com uma mesma dosagem, vai caminhando. Aí de repente aquilo ali para por alguma coisa que aconteceu, algo às vezes na vida dela que foi muito mais forte em cima daquilo que para ela é muito difícil, ela começa a querer dar para trás. Esse é um momento de você ter que rever e precisar de uma dosagem nova. O que a gente costuma fazer? No início do tratamento, você vê com mais frequência para você perceber se está certo mesmo, né? Porque pode a pessoa, por exemplo, que tem um processo agudo, né? Num processo agudo você tem que acompanhar com menos tempo, porque se você errou, ela pode caminhar para piorar e aquilo ali. O agudo ele melhora sozinho, mas ele também pode matar, né? A pessoa estava com a pneumonia. Se eu acerto, ela vai melhorar da pneumonia dela. Mas se eu não acerto, ela pode piorar da pneumonia dela e ter uma encrenca grave com o pulmão dela ou até falecer, né? Então, a gente tem que saber se está com a medicação certa, acompanhar e de tempos em tempos ir acompanhando para ver se não precisa de uma nova dose ou não. Quando a pessoa tem um histórico de várias doenças, é bom se acompanhar com mais frequência para ver se a coisa está indo bem, se aquilo está voltando na ordem inversa, para ver se está indo bem.
Se aquilo ali já acabou, a pessoa está bem equilibrada, aí pode ser um tempo bem maior. Aí você pode ver assim, 6 meses, e às vezes a própria pessoa é que ela, você não precisa marcar, mas ela volta quando ela percebe que aquilo que para ela estava de uma certa maneira fácil dela lidar, está começando a ficar difícil de novo. Então ela percebe que isso está começando a ficar assim, ela também acha o tempo, olha, é hora de eu voltar. Olha, há uma associação muito grande entre as doenças, o psíquico e o somático, né? Aquilo que é tão difícil, tão complicado para a pessoa ter acesso ao nível psíquico, é que vai desencadear um processo orgânico que ele vem como um alívio desse psíquico. E você pode tratar quando está só no psíquico ou quando aquilo está no somático. É possível tratar dessas doenças sim, com homeopatia. Os processos mais graves são passíveis de serem tratados sim. Essas doenças degenerativas, as doenças autoimunes, né, que às vezes ali vão corroendo o organismo por anos, né, algumas num processo mais acelerado, outras bem devagarinho. Claro que o percurso e o tempo de tratamento é muito maior por uma doença que já está muito mais grave, muito mais avançada em cronicidade para a pessoa. Então, aquilo que tem, às vezes, uma evolução de 1 ano, melhora, às vezes, ali com um mês e pouquinho. Aquilo que tem uns 5 anos vai demorar ali, às vezes, uns 5 meses, uma média de 1/10 do tempo para você conseguir acertando bem o tratamento para a pessoa recuperar. E é possível. Agora, o que é mais difícil? Aquela doença que já você pega a pessoa no estado muito mais grave, geralmente é mais difícil você conseguir achar qual que é o medicamento dela. Porque ela tem muito mais dificuldades em falar dos sintomas, em falar daquilo que para ela é mais sensível, de dizer as características dela. Mas se você consegue perceber e achar o medicamento melhor indicado para ela, o mais semelhante possível, que a gente chama na homeopatia de si mínimo, ela começa um caminho de melhora assim. Então você tem que ir acompanhando para ver quando dá uma nova dose, ajustar qual a potência que é melhor para ela vai aos pouquinhos recuperando sim. A cura, que se você for falar assim, absoluta, aquela pessoa que não tem mais nadinha, que está, como você vê assim, num nirvana, que não tem mais um pingo de ansiedade, eu não acho que isso não faz parte do humano, não. A gente nasce com um pouco disso, pode aumentar e pode ir dando conta e ficar mais à vontade com isso diminuindo. Mas eu acho que esse pouquinho, esse mínimo, sempre vai existir. É até alguma coisa que eu diria como se assim fosse... que fosse alguma chama da vida. E se tem algo para mim aprender, tem algo para mim desenvolver, tem algo para mim conseguir fazer com a minha vida. Então eu acho que esse pouquinho, ele faz parte até do manter a gente vivo. Eu acho, tenho a impressão que na hora que eu penso assim, nossa, não tem mais nada, não tem mais ansiedade, não tem mais isso, não tem mais aquilo, eu acho que seria como que assim, então não precisa mais, né? É como se fosse a chama que mantém a gente vivo. Tem algo para me fazer, tem algo para me aprender, tem algo para me conseguir melhorar. Esse mínimo a gente tem. E tem aquilo que quando é muito, adoece a gente e deixa a gente fazer e tomar atitudes que são péssimas, tanto para a gente mesmo como para os outros. Sim, é um caminho sim. Desde que você... todo mundo tem esse nível de ansiedade que pode tentar trabalhar para conseguir deixar isso no mínimo mais tranquilo, mais repousado, que quando algo mexer muito naquilo que é o difícil para ele não vai sofrer tanto, né? Se ele consegue estar com isso bem tranquilo, bem no nível mínimo, ele pode passar por coisas na vida sem precisar de adoecer. Então mesmo essa pessoa que naquele momento não está, porque às vezes a vida está no momento de uma maré mais ou menos mansa, você pode trabalhar para que ela consiga ainda pôr aquilo menor ainda, mais calmo ainda, então na hora que ela tiver que atravessar uma turbulência, ela tenha mais facilidade para atravessar aquilo, sem precisar de fazer uma doença, né? Pode tratar sim. A gente tem que só estar ciente que é do seguinte, tem alguns pacientes que são aqueles que estão em fase terminal. Então eles têm um nível de energia muito pequeno. É como se fosse uma pilha, né? Você põe uma pilha novinha, o aparelho funciona muito bem. Às vezes a pilha está tão no final que você tenta
que nem uma bateria de celular, né? Você tenta ligar, ela e não consegue pôr o celular para funcionar, e no meio do caminho dele conseguir ligar e aparecer e fazer aquele ciclo, a bateria já desgastou e vai embora, né? E você não consegue ver o aparelho mesmo. Então a gente tem que pensar que é nisso assim. Então, às vezes, tem aquele paciente que está tão já desgastado em termos de energia, que você dá a medicação para ele e ele não consegue, não tem energia para fazer esse processo de cura. E às vezes ele pode até desgastar um pouco mais, porque ele vai tentar fazer aquilo. Só que não tem energia suficiente. Só que eu acho que você não deva deixar de tentar não, porque primeiro ele consegue um melhor vamos dizer, um melhor percurso de chegar ao final dele com menos sofrimento. Tá? Então eu já vivi, já passei por experiências com isso e assim, você vê que assim, nossa, que bom que esse paciente chegou, que bom que eu pude tratar dele e que bom para ele e para quem estava ao redor dele que o final dele foi assim, né? Estou lembrando de um caso, por exemplo, de um paciente de Hodgkin, ele chegou muito mal, fase terminal, chegou carregado, puseram ele na mesa e tentamos conversar um pouco, ele muito sem energia mesmo para conseguir falar, para poder contar. Então eu conversei um pouco com ele, um pouco com a família, com o irmão, com a mãe e tudo, e dei a medicação, eu acho que eu fui feliz, consegui uma medicação boa para ele. Ele voltou mais uma vez ainda, sem que ele tivesse mais forte, entendeu? Ele não tinha recuperado fisicamente. Só que ele falou que ele estava muito melhor e os familiares também, que antes ele não dava conta de que ninguém, a não ser a mãe dele, ficasse com ele. Então os irmãos, sobrinhos, chegavam, ele irritado, ele mandava sair, ele xingava, ele estava mal com todo mundo, irritado com a vida, irritado com ele mesmo, e péssimo diante da vida. Então ele falou que ele passou a estar bem com a mãe, com os irmãos, gostar que eles estivessem presentes, pedia para estar junto com eles, então ele fez um percurso. Aí passou um tempo, eu tive a notícia que ele faleceu, depois vieram me visitar os familiares para falar e agradecer como que tinha sido o percurso dele, como que foi bom, porque para toda a família foi muito melhor esse percurso dele chegar no final de como que ele estava. Né? Então, existe o que você possa fazer. É fácil você medicar esse tipo de paciente? Não. É muito mais difícil do que o paciente que está com mais energia, porque você obter informação dele é muito mais difícil. Tá? Quanto mais pertinho do final, menos ele tem sintomas que te ajudam a achar o que você pode dar para ele. Então, às vezes, se você não tem um bom nível de informação das pessoas em volta que possam te ajudar a perceber quem achar qual medicamento, você fica quase que sem o que. Por que seria o medicamento dele? Então, essa é uma dificuldade bem maior.